Olá, eu sou a professora Karine Silveira e hoje eu vou compartilhar com vocês mais uma aula da minha disciplina de Linguística Textual, cuja temática foi o texto e suas propriedades. Estes slides, esta aula foi pensada a partir do artigo científico O Texto e Suas Propriedades, definindo perspectivas para a análise, de Mônica Magalhães Cavalcante, Marisa Angélica Paiva Brito, Valdinar Custódio Filho, Suzana Leite Cortez, Rosalice Botelho Valquim Souza Pinto, Clemilto Lopes Pinheiro. Este artigo foi publicado na revista Contextos Linguísticos em 2019, na Universidade Federal do Espírito Santo. Iniciamos refletindo a partir do seguinte trecho do artigo. Todo texto é guiado por uma orientação argumentativa, uma vez que, mesmo quando não defende um ponto de vista, o sujeito tenta, de algum modo, influenciar o outro quanto a mudanças no seu modo de pensar, ver, sentir ou agir. Como estes slides foram utilizados no contexto de sala de aula, eu troquei os exemplos para que os meus alunos tivessem ainda mais material para refletir sobre a proposta teórica do artigo. Dito isso, eu coloquei o seguinte exemplo. A mãe fala para o filho: "Olha como está frio, você vai sair assim hoje?" Nós, da área da linguagem, defendemos que a língua é essencialmente argumentativa. Tendo em vista isso, uma fala corriqueira nas famílias, como "estar frio e você vai sair assim", visa a mudança de comportamento do outro, visa influenciar o outro indiretamente. Qual a resposta, qual a ação a mãe espera do filho após dizer isso, alertá-lo sobre o frio? Que ele vá e busque um agasalho. Então, isso serve para vocês observarem que das frases mais simples, nós temos sim o objetivo de influenciar o outro, como esta que eu selecionei. Continuando, este artigo, os autores defendem que o texto é um evento. Como assim? Considerar o texto como evento demanda a percepção de que o texto acontece cada vez que se enuncia, de maneira única e irrepetível em um contexto sócio-histórico. Os elementos que imprimem sentido a um texto são, de fato, singulares para cada situação. Temos, então, que um mesmo enunciado, se colocado em situações diferentes, pode se encaminhar para sentidos diferentes. Devemos reconhecer o ineditismo inerente a qualquer texto e um mesmo texto pode ter sentidos construídos de maneira diferente a depender do interlocutor. Então, o que isso significa? Um mesmo enunciado, um mesmo dizer, ele é único toda vez que ele é repetido, porque a cada acontecimento deste enunciado, o contexto sociohistórico é outro. O ouvinte vai partir de outras crenças, de outros valores, serão outros ouvintes a ouvir o mesmo texto. Logo, todo texto é inédito, pois o contexto já é outro, mesmo que ele seja o mesmo. Diante disso, eu trouxe duas manchetes para os meus alunos lerem e refletirem sobre o contexto delas. Será que elas tratam do mesmo evento? Elas fazem parte do mesmo contexto? Foram ditas pela mesma pessoa? Ou a resposta seria não para estas perguntas? Estes dois textos são falas que foram reproduzidas em duas notícias diferentes, mas o rótulo do problema é o mesmo, que foi rotulado por meio da palavra pânico. Vejam bem, isso é uma questão de responsabilidade. O que a gente não pode é ficar vendendo pânico porque de repente você cria um problema onde não existe problema. Nós não podemos levar o pânico. O pânico é uma doença também, mais grave que a própria causa do vírus. Vejam só, será que foram ditas pela mesma pessoa
ou por pessoas diferentes? Será que vocês vão se surpreender ou não? Continuamos. Então, a primeira fala diz respeito à notícia. Lula diz que não se deve vender pânico sobre gripe suína. O presidente disse que momento é de cautela e prevenção. Há 20 casos de pessoas com suspeita da doença no Brasil. E a segunda fala faz parte da notícia. O pânico é uma doença pior do que o vírus, diz Bolsonaro. Jair Bolsonaro falou sobre situação social e sobre a medida provisória 927 de 2020, que flexibiliza regras trabalhistas em meio ao Covid-19. Vejam bem, são dois atores sociais que dividem opiniões hoje. Então, como que nós hoje ouvimos o que o presidente Lula disse em 2009, do modo como está aí, e que muito se aproxima, se assemelha ao modo como Jair Bolsonaro, ex-presidente, se referiu à pandemia do coronavírus, do Covid-19. Vejam que o mesmo termo foi utilizado por ambos. É o mesmo texto, mas ele é único, ele é inédito. Muda-se quem diz e muda-se o contexto sócio-histórico. Continuando refletindo a partir dos trechos deste artigo. O mesmo caráter de irrepetibilidade se atesta também quando uma pessoa entra em contato com um mesmo texto em momentos diferentes e propõe, a cada novo contato, uma interpretação que não coincide em tudo com as interpretações anteriores. Como diz o célebre dito de Heráclito, um homem não pode entrar no mesmo rio duas vezes. Como que nós hoje lemos esta fala de Lula em 2009? Lemos do mesmo modo ou lemos diferente? Nos surpreendemos ou não nos surpreendemos com o modo como ele se referiu à pandemia da gripe suína? Também posso dar de exemplo aqui quando os autores dizem: a cada novo contato, uma interpretação que não coincide em tudo com as interpretações anteriores. Isso acontece com a música. Hoje nós ouvimos uma música e pensamos, nossa, que letra chata, não gostei. E daqui a alguns dias ouvimos novamente e já temos uma outra sensação, uma outra opinião. Passa-se o tempo, ouvimos novamente a mesma música, a sensação vai ser outra. Então, a cada novo contato, uma sensação, uma interpretação diferente. Por isso que o texto é um evento único cada vez que se repete. No panorama esboçado até aqui, deve ter ficado claro que pleiteamos uma concepção de texto que possibilite tratar os sentidos como resultado de múltiplos fatores, o que implica, em última instância, aceitar que também os sentidos são múltiplos. Isso não quer dizer, contudo, que, para um mesmo texto, pode ser atribuído qualquer sentido, pois estes não estão ilimitados. Então, a gente tem que ter muita atenção, até como professores, com as famosas questões de interpretação textual discursivas, quando os nossos alunos nos questionam a respeito da nota da correção recebida. É a minha opinião sobre o texto, então eu posso falar o que eu quiser, o que eu disse está certo. Não é bem assim. O texto também tem os seus limites para o que ele produz de significado, de sentido. Nem tudo está correto. Temos que saber ponderar. A leitura do mesmo texto ocorreu em eventos diferentes, de modo que esse acontecimento é de fato único para cada situação de interação. Esses eventos diferentes, que dão singularidade ao texto, também sinalizam para o lugar de fala do locutor, apontando para valores, crenças, ideologias que vão configurando os pontos de vista gerenciados no texto.
Então, aqui eu também relaciono, né, com os trechos das notícias que eu trouxe até o momento do presidente Lula e do ex-presidente Bolsonaro, né? O mesmo texto ocorreu em eventos diferentes. Qual texto? Fazer referência às pandemias como pânico, de modo que esse acontecimento é de fato único para cada situação de interação e elas vão sinalizar como que esses locutores representam os seus valores ou as suas crenças ou as suas ideologias sobre o que eles estão expondo, apresentando, no caso dos exemplos que eu trouxe, as pandemias, né? Gripe suína e Covid-19. Mais uma vez, 2 trechos aí de notícias sobre as pandemias que eu estou tratando. A primeira na fala do Jair Bolsonaro e a segunda na fala na época, né, o presidente Lula, depois tivemos outros, hoje nosso atual presidente. Como que eles estavam se referindo a essas pandemias? Muitas vítimas tinham alguma comorbidade, então a Covid apenas encurtou a vida delas por alguns dias ou algumas semanas, disse Bolsonaro, falando das mortes, né, pelo coronavírus. E, na sequência, nós temos agora a fala do presidente Lula sobre a gripe suína. Tem pessoas que morreram porque tinham problemas. Da gripe normal, morrem 70 mil pessoas ao ano no Brasil. A pessoa tem uma fragilidade qualquer, vem a gripe e a pessoa morre, disse Lula, que um pouco antes ganhou de presente uma gravata cor-de-rosa com desenho de porquinho. Então, temos os 2 presidentes falando da questão das mortes por outros fatores, né, que foram vidas encurtadas, vidas que já estavam comprometidas por outras fragilidades. Ambos viram as mortes quase que pelo mesmo prisma. Veja na fala do Bolsonaro. Então, a Covid apenas encurtou a vida delas, porque elas já tinham comorbidade. Vejam agora a fala do presidente Lula. Pessoas que morreram porque tinham problemas. A pessoa tem uma fragilidade qualquer, vem a gripe e a pessoa morre. Então, são 2 textos muito próximos, outra vez, dito por 2 atores sociais diferentes que polarizam a nossa política atual, mas que hoje, neste contexto atual, a gente lê a fala do presidente Lula e eu, pelo menos, me surpreendo com o que ele disse em 2009 acerca da gripe suína. Este foi o motivo de eu trazer essas falas próximas, mas em contextos sociais, contextos sócio-históricos totalmente diferentes, para a gente pensar sobre essa questão de valores, crenças, ideologias, a produção do texto, de um mesmo texto por pessoas diferentes e o que ela acarreta de produção de sentido por parte dos seus ouvintes, o que ela acarreta de opiniões por parte dos seus ouvintes. As condições aqui exemplificadas reforçam o princípio de que o texto é, de fato, um evento, de modo que a investigação dos mecanismos utilizados pelos sujeitos para dar sentido ao que produzem e compreendem deve ser estabelecida tomando por base sempre a interação e todo o contexto social que ela incorpora. Isso pressupõe assumir a importância capital de outras instâncias além da materialidade linguística, visual, sonora, tais como os papéis sociais que os interlocutores assumem, as coordenadas deíticas de pessoa, tempo, lugar e modo em cada campo mostrativo instaurado pelo texto,
o compartilhamento de esquemas mentais ressignificados a cada uso e os pontos de vista assumidos ou rechaçados frente a crenças e valores sociais. Claro que esse lugar de fala é construído na própria interação em sentido amplo, e não necessariamente a cada momento, porque toda interação é situada histórica e culturalmente. Cada texto é irreproduzível e representa um elo com outros textos no contexto sócio-histórico. Então, eu proponho aqui vocês que façam uma pesquisa deste material de exemplo que eu trouxe sobre outras falas desses dois presidentes que talvez se assemelham em texto, mas em contexto sócio-histórico totalmente diferente. O que nós vamos aprender com isso? O que nós vamos descobrir com isso? É por isso que dizemos que a interpretação de um texto nunca está encerrada e concluída, porque não existe texto considerado apenas como potencial, já que ele acontece como evento e por isso terá sempre singularidade. Encerrando, a linguística textual se interessa por aspectos socio-interacionais e discursivos, simultaneamente, mas não tem por objetivo tratar metodologicamente as relações interdiscursivas que atravessam as formações discursivas, porque seu objeto de estudo são as regularidades que colaboram para a produção e interpretação dos sentidos em contextos negociados argumentativamente. A linguística textual se dispõe a descrever e explicar as estratégias de colocar em texto, isto é, de textualizar, as tentativas de influência dos interlocutores que agem em práticas discursivas convencionadas como gêneros do discurso. Nesse sentido, a linguística textual muito tem a dizer sobre a discriminação de parâmetros de análises que não se restringam à interpretação dos textos por marcas lexicais, morfossemânticas e sintáticas que indiciem a modalização no confronto de pontos de vista e nos embates interdiscursivos. Aguardo vocês nos comentários, que vocês possam me trazer outros textos muito parecidos, muito próximos, ditos por enunciadores, produtores diferentes e o que vocês aprenderam por meio disso. Até logo!